Diz ainda aqui em João, as ovelhas que Deus escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Estas ovelhas que Deus deu para Jesus, Jesus diz que ninguém as arrebatará das suas mãos. Ninguém, jamais. Isso é uma garantia, queridos. Nós vivemos num mundo de incertezas. Não é verdade? Mas a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, esta biblioteca com 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tem certezas eternas. E aqui em 1 João especificamente, João fala das certezas eternas que eu quero compartilhar com vocês. Você sai daqui de Montes Claros para ir para BH ou São Paulo, você tem a certeza que é um senso comum que você vai chegar em São Paulo. Você vai de avião, mas pode ser que pela primeira vez que você vai andar de avião, o avião cai. Ou talvez você vai de ônibus ou de carro e há um acidente na estrada. Você não tem a certeza, a garantia que você vai viver com o seu cônjuge até que a morte o separe. Ué, pastor, tá doido? Nós vivemos num mundo de incertezas. Agora, a Bíblia Sagrada nos dá certezas eternas. Então, como que a gente faz parte de uma comunidade, seguimos a um Cristo que não nos dá certeza? Seguimos a um Deus que não nos dá certeza alguma? O Concílio de Trento, para poder ter uma resposta aos protestantes, o Concílio de Trento, a Igreja Católica Apostólica Romana, que esse concílio talvez foi o maior, mas defendeu o seguinte, que não tem como o ser humano, o homem, ter garantia, ter certeza da vida eterna. E é por isso que até hoje a Igreja Católica e algumas comunidades, até que se dizem evangélicas, pregam as boas obras, vivem das boas obras, e nós entendemos pela verdade da palavra do Senhor que a salvação é pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então como você vai seguir um Cristo que não te dá garantia? Como que você vai seguir um Deus que não te dá garantia? E a vida eterna é uma certeza, bênção. Aqui diz em 1 João capítulo 5 o seguinte: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus. E termina dizendo o seguinte aqui no versículo 12: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É uma garantia. Olha, é o que tem pregado algumas igrejas aí, essa doutrina arminiana, que você levanta de manhã, você tem certeza da salvação, você orou, você está firme, aí à tarde você pecou, aí você perde a salvação, aí à noite você ganha de novo, aí naqueles 3 dias que você pecou, você perdeu a salvação. Que bagunça é essa? Acontece que você está na certeza da salvação, aquele dia você está na santificação, você está ali nas boas obras, aí de repente você morre, aí você vai para os céus. Mas se você morrer no momento em que você pecou e você perdeu a salvação, você vai para o inferno. Meu Deus! A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É garantia, meu irmão. Você que me assiste, meu irmão, você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza que se você morrer aqui, você vai para os céus? Pastor Eugênio, se não, irmão. É a certeza que nós temos. Pastor, e esse pessoal aí que diz que é crente e vive no pecado? A Bíblia diz aqui em 1 João, lê na sua casa a primeira carta de João, do capítulo 1 ao capítulo 5, quando diz o seguinte, que aquele que vive em pecado não conhece a Deus. Aquele que vive em pecado nunca viu a Deus. Mas quem já viu a Deus, quem conhece a Deus, guarda os seus mandamentos. Nós estamos com as igrejas cheias de pessoas que batizaram, que dizem serem crentes, até defendem a placa da igreja, mas não nasceram de novo. E a gente conhece.
Porque, queridos, os que vivem no pecado, a Bíblia diz aqui em 1 João, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica a justiça é de Deus, mas quem vive no pecado não viu a Deus, não conhece a Deus. Romanos capítulo 8, o versículo 8, versículos de número 38 em diante diz, só para você ter uma ideia da garantia que nós temos da salvação, e você precisa de tomar posse disso, bênção. No Brasil, muitos nós, cidadãos brasileiros, não usufruímos dos nossos direitos, porque nós não conhecemos a lei. E porque também nós somos intimidados, viemos de uma ditadura militar de pouco tempo, somos intimidados, não temos ousadia, não temos coragem de reivindicar os nossos direitos. E é por isso que quantos brasileiros vivendo uma vida desgraçada. Assim também quantos crentes vivendo uma vida minguada, derrotada, porque não conhece, não estuda, não lê a palavra de Deus. A Bíblia diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, são elas que testificam do Senhor, o que Ele fez. A Bíblia diz, em Oséias capítulo 4, versículo 8, o meu povo perece porque falta-lhe o conhecimento da palavra. Porque tu, sacerdote, pastor, líder, não ensina, não instrui. Romanos capítulo 8, versículo 38 diz, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, nós temos a certeza da vida eterna. Eu tenho certeza. A segunda certeza eterna, essa verdade, aqui em 1 João capítulo 5, é a certeza que nós vencemos o mundo como povo de Deus. Aqui diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu disse que o mundo é um mundo de incertezas. O mundo que nós vivemos, o próprio Jesus diz que nós teríamos aflições, passaremos problemas. Muitos de nós não conseguiremos conquistar os nossos sonhos. E quando nós não conquistaremos, porque talvez os sonhos nossos são sonhos carnais e que não agradam o nosso Pai, e Deus tem outro projeto para nós. Mas vencemos o mundo. Este mundo que quer nos tragar, este mundo que quer nos desviar da caminhada para os céus, mas ele não consegue nos desviar. Por quê? Porque maior é o que está em nós, é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos guia. Entendeu? Você já leu aquele livro, assistiu o filme, O Peregrino, de John Bunyan? Quando aquele peregrino na estrada, ele era impedido por alguns personagens utilizados pelo inimigo das nossas almas. Mas nós vencemos o mundo, é a garantia, a certeza. Nós que nascemos de novo, temos essa vitória, temos a fé. Que mesmo em meio às circunstâncias difíceis deste mundo que jaz no maligno, nós venceremos o mundo. E nós temos conosco Jesus, é Ele que nos fortalece, é Ele que toma a nossa mão, é Ele que nos segura e nos guia. Esta é a segunda certeza, a certeza que venceremos o mundo. Mas a terceira certeza ainda, é a certeza de que nós temos vitória sobre o inimigo e ele não pode nos tocar. A Bíblia diz aqui em 1 João capítulo 5, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não pode tocar em você. Nós vivemos hoje, e quantos crentes em algumas comunidades vivendo uma vida oprimida, quebrando maldições, querido. Quando você converteu a Jesus, todas as maldições já foram quebradas por Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem muitas pessoas crentes com problemas emocionais, psicológicos, problemas que precisa, quem sabe, ser tratado com a terapia, com conversa e até lendo a palavra, tomando posse da palavra, que fica aí de igreja em igreja, fazendo campanhas de libertação, sendo que não tomaram posse.
maior é o que está nele, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em Montes Claros, uma macumbeira fez a macumba e levou meu nome para o terreiro. E alguém veio me falar, falou assim, bênção, pode levar para onde for, que maior é o que está em mim. E o maligno não pode tocar, maior é o que está em nós, queridos, do que é o que está no mundo. E Jesus está conosco, Ele é o valente, Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. É Ele que anda ao nosso arredor, ao derredor vive o diabo, tentando nos tragar, nos derrubar. Mas o valente, Jesus Cristo, Ele venceu para nos dar a vitória, e nós temos vitória nele. Esta é uma certeza, você tem certeza disso? Precisamos de estudar a palavra e conhecer as certezas eternas que o Senhor nos coloca. Mas em quarto lugar, outra certeza aqui que João fala, é a certeza que se nós pecarmos, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. 1 João capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós, como crentes, ovelhas do pastor, do bispo Jesus, nós não estamos debaixo do jugo do pecado, do domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, mas pecamos. Mateus capítulo 26, versículo 41, o Mestre Jesus nos ensina, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Você que é povo de Deus, ovelha de Jesus, de repente você pode cair, você pode pecar, mas você não perde a salvação. E é por isso que João escreve aqui, em 1 João 2,1, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Nós temos essa certeza eterna, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Seja qual for o pecado que você cometeu, meu irmão, minha irmã, Jesus te purifica, te perdoa. Siga para frente, olha para frente, peça perdão e olha para frente. Mas pastor Eugênio, e o pecado que eu cometi? Você pediu perdão a Deus? Deus não sabe desse pecado seu não, Ele te perdoou. É o sangue de Jesus. Esta é uma certeza. As comunidades que se dizem evangélicas, muitas comunidades, estão pregando o esforço humano. Você tem praticamente de autoflagelar-se. Quantas igrejas onde os crentes estão indo participar das campanhas, fazendo autoexpiação, porque parece que o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente. Esta é a certeza, meu irmão. Ninguém pode te condenar, a sua esposa não pode te condenar, o seu pai não pode te condenar, irmão algum pode te condenar porque você cometeu pecados. Se você perdeu perdão a Deus, toca a sua vida para frente. Se você pecou contra alguém, sim, peça perdão à pessoa. Se perdoou você está livre diante de Deus. Peça perdão na perspectiva horizontal e converse com Deus e toca a sua vida, porque ninguém pode nos acusar. O diabo que nos acusa de dia e de noite, nos acusa de dia e de noite, mas quando nós pedimos perdão ao Senhor Deus e pedimos pelo sangue do Cordeiro, todo pecado será purificado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esta